Como tratar a hérnia de disco baseado em evidência científica? Como que a gente oferta a melhor qualidade de tratamento para a dor que é proveniente realmente da hérnia de disco? Para discutir esse e muitos outros tópicos a respeito do tema, eu vou convidar hoje uma super profissional direto da Paraíba, a doutora Cleo Lima, que está entrando a qualquer momento aí, e ela vai dividir tela comigo, passar um pouquinho da experiência dela. Ela que é fisioterapeuta, mãe, empreendedora, dona de estúdio de pilates e também trabalha com a fisioterapia especializada em dor, beleza? Então vamos dar início aí. Convidei e de áudio e vamos para cima. Já aproveita para encaminhar essa live para o máximo de pessoas. Grande Cleo, você me escuta? Oi, Caio, bom dia ainda, né? Escuto sim, tudo em ordem. Tudo em ordem. Vamos fazer um teste de câmera e áudio e fazer as introduções, tá bom? Tá certo. Pessoal, dá um legalzinho aí se vocês estiverem escutando o áudio, tanto o meu como o da Cleo. Aproveita aqui para clicar nesse aviãozinho no canto inferior direito e encaminhar essa live para o máximo de pessoas que a gente vai discutir um pouco a respeito de hérnia de disco, tá? Então, Cleo, fala um pouquinho da sua trajetória, como que você escolheu a fisioterapia, por que você escolheu essa área de especialização, o que é que você faz propriamente dito, para o pessoal te conhecer e a gente entra no roteiro, tá bom? Tá bom. Então, meu nome é Cleo Lima, sou fisioterapeuta aí há 11 anos. Atualmente, trabalho na cidade de Patos, na Paraíba. Bom, o que me motivou a trabalhar com coluna foi que desde pequena eu acompanhei minha mãe com fortes crises na coluna, né? E aquilo sempre me intrigava muito porque ela fazia os tratamentos e daqui a pouco ela tinha uma nova crise, né? Não foi uma coisa que ela solucionou tão rápido, né? Sempre viveu aí grande parte da vida com essas dores. Mas minha mãe sempre foi sedentária, sempre trabalhou muito, sempre correu muito. Não tinha muito tempo de cuidar da coluna. E após um tempo que eu me formei, que eu me especializei, pude, graças a Deus, tratar a minha mãe e hoje ela vive bem, inclusive me ajudou aí a cuidar dos meus 3 filhos. Isso aí, maravilha. Em relação a essa área de coluna, Vel, como é que foi sua trajetória assim? Onde é que você começou? O que é que você foi exercendo assim, como por exemplo o Pilates? O que é que você fez de especialização e como é sua rotina hoje? Explica um pouquinho para a galera. Bom, o carro, saí da faculdade já trabalhando com Pilates e o Pilates sempre foi meu carro-chefe e eu sempre procurei me atualizar. Ao longo desses 11 anos aí, eu fiz muitos cursos, né? E morava em São Paulo, fiz pós-graduação, iniciei na Santa Casa e terminei aqui na Paraíba, né? Entendi, maravilha. Então vamos ao que de fato interessa, vamos começar a falar sobre o que as pessoas de fato querem ouvir, que é como tratar, né, a hérnia de disco baseado em evidência científica, né? Pessoal, para quem não me conhece aí, eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e tento liderar um grupo de super profissionais na qual a Cleo faz parte e a gente tenta oferecer o que a pesquisa científica já comprovou como efetivo para o tratamento. Então, para começar, Cleo, fala para a galera o que é de fato uma hérnia, para o leigo entender o que é a hérnia. Bom, a hérnia de disco é uma deformidade, né, natural que com o passar do tempo vai ocorrendo aí na coluna, né? Aí passa pela degeneração e tem algumas etapas aí desse processo de envelhecimento natural do corpo, né? Então, tem um deslocamento lá dentro da vértebra, né? Dentro do disco, do núcleo pulposo e que pode aí trazer alguns sintomas ou não. Entendi. Já parafraseando aí o que a Cleo falou, pessoal, dentre esses tipos de hérnia, a gente começa, né, naturalmente, a partir dos 15, 20 anos, a ter degenerações discais, desidratações no disco. Isso é natural do envelhecimento, como a Cleo falou, né? Com o passar do tempo, essas degenerações vão virando abaulamento, protusões, hérnias, e as hérnias podem ter ainda dois tipos, a extrusa e a sequestrada, tá? Muita gente pensa que a causa da dor é a hérnia. E aí a Cleo vai explicar por que
na maioria das vezes não é isso que acontece. O que é que você tem para falar aí, Cléo, sobre isso? Bom, existem diversos fatores que podem influenciar, né, para o aparecimento da hérnia de disco. Uma delas é o sedentarismo, o fumo, o álcool, o estresse e a desidratação do disco. Maravilha. Então, olha só, às vezes a gente pensa, ó, fiz uma ressonância magnética, encontrei a causa da dor porque eu tirei uma fotografia do que tem por dentro, certo? E achamos muitas coisas do que Cléo falou aí, como a degeneração, por exemplo. E aí, quando a gente vai para a estatística, a gente percebe que a causa da dor está ligada à hérnia em apenas 4% dos casos. Os outros 96%, a dor, por mais que ela desça do pescoço para o braço, por mais que ela desça da lombar para as pernas, essa dor não é proveniente da hérnia. E aí, por que que a maioria dos pacientes fazem tratamentos desnecessários? Porque esses 96% caem no ortopedista e no fisioterapeuta, que são treinados para ver a ressonância e não a pessoa. Então, essas pessoas, elas recebem tratamento para a hérnia e não para a dor que está sendo causada por outras coisas. Então, isso é muito importante para que os pacientes entendam. Que Cleo, quando você está aí na sua turma de Pilates, que você pega um paciente, como é que você faz para identificar que a dor do paciente é causada pela hérnia de disco? Quais são os sintomas reais de que a hérnia realmente é a provocadora da dor? Bom, primeiramente o paciente passa por uma avaliação minuciosa, onde eu vou ver se esse paciente está apresentando perda de força, né? A alteração da sensibilidade e algumas coisas que me geram, que me fazem entender que esse paciente está precisando da fisioterapia no primeiro momento e não do Pilates, né? A gente precisa aí dessa avaliação minuciosa para separar quem está preparado para o Pilates, né? Nem todo mundo que apresenta dor, como eu recebo na grande maioria, o paciente está lá com dor, o médico manda para o Pilates. Mas quando chega aqui, a realidade é outra, né? Então passa primeiro por uma avaliação minuciosa para ver se esse paciente está apto aí e eu decidi qual o melhor caminho de tratamento para ele. Se a fisioterapia especializada, baseada em evidência, ou se o Pilates clínico, né? Tudo é uma questão de fase. Tem uma fase, primeiro, que é a fisioterapia especializada, recebeu alta, vai para o Pilates o Pilates clínico com exercícios específicos, né? Então, o meu Pilates clínico que eu trabalho aqui é uma continuidade da fisioterapia. E aí eu queria aproveitar a sua experiência, Cléo, porque a gente sabe que na maioria dos estúdios de Pilates pelo Brasil, não é assim que funciona, né? O que é que você vê como, assim, na fisioterapia especializada, a gente trabalha com alguns movimentos específicos, às vezes com movimentos gerais. Quando a gente trabalha com movimentos específicos e o paciente está fazendo o nosso tratamento e o Pilates ao mesmo tempo, às vezes o repertório de movimentação que o Pilates tem é demais para esse paciente. Como é que você vê aí na sua prática clínica e como é que você explica isso ao paciente? Porque, assim, aqui em Salvador, a gente vê o seguinte, ó, tratamento especializado você vai precisar de, sei lá, 3 meses de tratamento. Em 3 meses você vai precisar de 12 consultas. E aí o paciente tem o Pilates lá na clínica. Aí o paciente olha, o Pilates 2 vezes na semana, quanto é? Aí o valor é muito abaixo do que é o tratamento especializado, obviamente. Aí o paciente pensa, ó, se eu voltar com você 2 vezes na semana por 3 meses, eu vou fazer 24 visitas a você. E vou pagar muito menos do que o tratamento especializado. Como é que você faz para explicar, para convencer o paciente que nesse momento o Pilates não é o adequado para essa condição específica da hérnia de disco dele? Bom, mediante a realização de alguns testes específicos, a própria história do paciente me diz, né? E eu explico para ele, olha, você tem uma dor irradiada aí abaixo do joelho, você está apresentando uma tensão neural, uma incapacidade de dobrar o tronco, então são coisas que ele não vai conseguir fazer lá fora, né? Então o Pilates é muito mais movimentos, aleatórios, e eu preciso trazer ele para essa realidade, né? Olha, a gente precisa começar por aqui, né? Esse vai ser o melhor caminho para você. Não pensa no preço agora, pensa no tratamento especializado para o teu problema, né? Lá fora, no Pilates,
é uma atividade mais global, né? Que é algo mais específico. Não sei se eu consegui te esclarecer aí a sua pergunta. Não, esclareceu com certeza. E aí já acrescentando um pouco para o pessoal que realmente é leigo, né, que não é da área de saúde, pensa de uma forma bem didática, pessoal. Você está na crise de hérnia e não consegue dobrar para frente para se calçar, se vestir, pegar um objeto no chão. E aí, a crença comum, não só de vocês, como de profissionais que não estão atualizados com base em ciência, é de que, olha, o músculo da frente está fraco, eu preciso fortalecer para ir lá embaixo. O músculo de trás está encurtado, eu preciso alongar para ir lá embaixo. Só que às vezes esse movimento é agravante para você. E dentro do Pilates você pode ter uma experiência extremamente aversiva, ruim com o movimento, e acreditar que a ideia é ficar de repouso. Só que pelo menos aqui, não sei aí na Paraíba, Cléo, os pacientes já têm percebido que estão ficando de repouso e não estão melhorando. Então eu aproveito muito isso para dar o benefício da dúvida. Olha, agora, infelizmente, não é a hora do Pilates, mas o Pilates vai ser incorporado ao seu tratamento assim que a gente te tirar dessa crise de hérnia de disco. Você tem alguma coisa para acrescentar relacionada a isso, Cléo? Não só a medicação, o repouso agravando, como as medicações, né? Porque nem sempre a medicação vai tirar esse paciente da crise, né? Ele precisa de um movimento específico, né? Exatamente. Maravilha. Agora eu vou falar, Cléo, sobre algumas crenças comuns de que os pacientes com hernia de disco têm. Por exemplo, como que você explica para o paciente que a causa dessa dor da hernia de disco não é fraqueza muscular, né? Visto que existem fisiculturistas que têm crise de coluna de hernia de disco, né? Se fraqueza muscular fosse o problema, não tinha fisiculturista com dor de hérnia, né? Como é que você faz aí para tentar desmistificar essa crença da fraqueza muscular? Bom, a gente sabe que a força, né, não é o problema. Na verdade, a musculatura de um paciente que está com crise de hernia de disco, ela já tem uma hiperativação daquele músculo. Então, ele precisa, de uma certa forma, com alguns movimentos específicos, relaxar aquela musculatura e não fortalecer, né? Excelente. Gente, existem estudos com eletromiografia que os pesquisadores eles colocam agulhas na musculatura do tronco e comparam indivíduos controle, que não tem dor nas costas, e indivíduos saudáveis, que têm dor. E o grupo que tem dor nas costas, que tem hernia de disco, a atividade muscular já é muito alta, porque eles estão tentando se proteger de um possível agravamento da crise. Eles estão com muito medo, eles estão com comportamento de evitação, e a depender de como a forma que eu ou que a Cleo fale para esse paciente pode amplificar o medo ou reduzir o medo. Na prática, a maioria dos profissionais, por se basearem somente no exame para tratar os pacientes, incentivam esse medo. E aí o paciente começa a ter catastrofização e o paciente de fato não melhora, tá? E relacionado a encurtamento, Cleo, como é que você faria aí para um paciente entender, pô, para de ficar alongando, alongamento não é um problema. Como é que é na sua prática aí? Às vezes tem uma tensão ali em determinado nervo, né? E o ideal seria não alongar o nervo, né? Então, eu vou piorar o caso, tanto fortalecendo aquela musculatura, como o alongando, né? Sim. Então, gente, alongamento só tem uma única indicação clínica, que é encurtamento. Como que a gente faz para diferenciar se o paciente está de fato encurtado ou se o paciente está com articulação restrita? Você concorda comigo que se você analisar uma pessoa de frente agora e você tiver uma visão de raio-x, primeiro você vê a pele, depois você vê o músculo, depois você vê a articulação, o ligamento, depois você vê nervo, depois você vê lá o sistema nervoso central e por aí vai. Então a gente vai aprofundando nessas camadas e quando você está pensando no músculo fortalecer ou alongar, você está pensando de forma extremamente superficial e não quer dizer que não funcione, tá? O que eu quero dizer aqui é que existem muito mais tecidos e abordagem muito melhores do que esse pensamento estritamente superficial, que é válido para quando o paciente saiu dessa fase que a Cleo falou. Ele saiu do tratamento especializado e agora ele está mantendo os ganhos com Pilates,
com RPG, com academia, com uma corrida. Tudo isso é coadjuvante no tratamento da dor. Mas se você usar um coadjuvante como ator principal, a novela não vai ter espectadores, beleza? Cleo, essa é a maior crença de todas, assim. É extremamente difícil aqui na minha prática clínica ressignificar o que o paciente acredita relacionado a essa crença. O cara sai do ortopedista dizendo assim, ouvindo assim, você não pode agachar, você não pode malhar, você não pode fazer nada que tenha impacto. Agora você só pode hidroterapia. Fala para o pessoal como é que a gente pensa relacionado a impacto e água e tratamento aquático. Bom, a hidroterapia, no início, ela é até recomendada, indicada, né? Porque a gente tem aí uma diminuição da carga, né? E gera um conforto para o paciente. Mas após controlar os sintomas, esse paciente deve fazer fisioterapia e ser exposto aí a alguns movimentos fora da água, né? Ninguém é peixe para viver ali dentro da água o tempo inteiro. Então, saiu da crise, volta e inicia a fisioterapia o quanto antes, né? Em relação ao impacto, a gente sabe que a corrida lenta melhora e a caminhada rápida também vai auxiliar aí na cartilagem do disco, né? Ao fortalecimento, à hidratação desse disco lá dentro da coluna. Isso aí, maravilha. Então, é, a água tem características, propriedades físicas muito interessantes para abordar o paciente que de fato está em crise. Hoje, entrou em contato com a nossa recepção aqui uma paciente querendo horário para hoje. A gente não tinha um horário. E ela falou assim: eu estou travado, eu preciso de um atendimento emergencial. Você não atende extra? E cara, se vocês tiverem a ideia do quanto de pessoas acreditam que estão em crise só porque estão experimentando a maior intensidade de dor na vida relacionada à coluna, tá fora do gibi. São incontáveis. A crise não é definida somente pela intensidade da dor. A crise é definida por incapacidade física, piora progressiva até o ponto no tempo que a gente avalia o paciente e déficit neurológico. O que é que eu quero dizer com isso? O paciente ele está perdendo força progressivamente, ele está perdendo sensibilidade progressivamente. E ao contrário do que muitos pensam, na crise eu não atendo os pacientes. Porque na crise real, que acontece em menos de 4% dos casos, o paciente não tolera nenhuma posição mantida, nenhum movimento repetido. Até fazer terapia manual, só a posição que o paciente fica na maca para a gente fazer terapia manual, ou deixar o paciente exposto a, sei lá, 30 minutos, 1 hora de acupuntura, é desconfortável para o paciente. Esse paciente que está na crise real, ele precisa ir na emergência médica, ele precisa de repouso relativo, ele precisa de usar medicação que o médico vai orientar mesmo. A hidroterapia entra nessa fase por causa das características que a gente estava falando. Tensão superficial, empuxo e por aí vai. Atenua a carga, como a Cleo explicou, e sem a carga a gente consegue começar a movimentar o paciente dentro da água. Só que a gente passar na hidroterapia mais de 3 semanas, a gente começa a criar comportamentos protetores mal adaptativos, porque quando a gente sai da água, a carga gravitacional está lá de novo. Como a Eliane disse aí nos comentários, né, Cleo? A vida acontece fora da água. Fora da água. E, gente, a gente não está aqui invalidando a hidroterapia, não. Eu encaminho muitos pacientes em crise para uma grande rede aqui de terapia aquática de Salvador. Mas o grande lance é que o paciente ele não sabe dizer quando ele de fato está na crise. Porque a única referência do paciente é a intensidade da dor. E a gente avalia muitas outras coisas além da intensidade da dor. Sobre o impacto, Cleo, eu vou parafrasear o impacto depois. Fala um pouquinho pra gente, Cleo. Você que tem a formação tão solidificada nessa área de Pilates. O que é que você aprendeu na época do Pilates sobre postura correta e como que você pensa hoje, como é que você adapta o seu Pilates relacionado a essa crença do paciente? Cleo, eu acho que eu estou muito corcunda aqui, eu preciso melhorar minha postura com você. Como é que você explica isso? Bom,
Gente, o que os estudos científicos dizem é que não existe postura correta. A postura correta é sempre a próxima, é aquela que te gera conforto, que tira da zona de conforto, né? Então, quando você fica muito tempo em determinada posição e que você já está sentindo um desconforto, muda de posição, levanta um pouquinho, se movimenta, né? Muda ali o cenário para que seja confortável para você. Ninguém vive o tempo inteiro numa postura correta. Isso gera uma tensão, né? Muito grande na coluna e isso causa dor. É uma das causas da dor. Você ficar o tempo inteiro naquela postura que não existe, né? Não existe essa postura correta que o povo tanto dita aí fora. Eu gosto de falar, maravilha isso, porque eu gosto de falar pro paciente, ó, puxa o dedo para trás e fica aí. Provavelmente você vai tolerar isso aí por 3 minutos. Passou de 3 minutos, você vai começar a ficar irritado com isso aqui. Você tem lesão no dedo? Você não tem lesão. Você só está mantendo o tecido estirado por tempo prolongado e está gerando um padrão de dor, tecnicamente falando, para quem é fisioterapeuta aí, nociceptivo químico não inflamatório, por manutenção tecidual. É um tipo, uma característica predominante de dor, que é muito comum na coluna também. Então, eu tô aqui sentado relaxado. Mas se eu estivesse fechando um contrato com o paciente, eu estaria super elegante, sorridente, olhando no olho, fazendo espelhamento, mantendo a postura, porque a minha linguagem corporal exige isso. Então eu falo muito isso com dentistas, advogados, que têm que exercer essa linguagem corporal durante o seu ato de trabalho. Mas como a Cléo falou, tenta ficar nessa postura elegante mais de 3 minutos, a musculatura cansa, suas articulações ficam rígidas, param de frequentar curvaturas naturais que a coluna tem que frequentar e você está perpetuando um problema que poderia ser facilmente solucionado. E aí, Cléo, tem um caso bem interessante aqui de um paciente de 13 anos, no qual os pais foram meus pacientes uma época, falaram que, nossa, ele tá com o estômago muito alto, ele tá com escoliose, ele tá com hiperlordose. Mas ele tá com dor? Não, ele tá com dor nas costas. Eu vim cá, vamos avaliar. Se ele tá com dor, a gente avalia. O que a gente identificou? Ele não faz educação física na escola, sai do colégio, tem banca, né? Na minha época falavam de banca, né? Reforço escolar, durante 4 horas. Depois vai pro computador dele jogar gamer, porque ele é gamer. E detalhe, ele fica no computador dele com o pé em cima da mesa, não sei se vocês estão vendo aí, jogando numa posição completamente ruim e prolongada. E a única intervenção que eu fiz para ele é saia dessa posição. Coloque o despertador de 1 hora para sair da posição. Ele só fez uma consulta comigo, acabou a dor só com esse comportamento de colocar o alarme de hora em hora. E aquelas queixas que os pais tiveram de escoliose, lordose, estômago alto, elas existem, só que não são clínicas. Não era por causa disso que ele estava doendo. A gente direcionou esse paciente para o grupo do Escoliose Brasil para fazer aquela redução, né, aquele controle de movimento que eles fazem muito bem, para alinhar, né, diminuir o grau de curvatura do paciente. Então, sobre postura, eu acho que é importante demais da gente falar. E para te passar a palavra para a gente falar sobre efeito nocebo, Cléo, eu quero só terminar com a questão do impacto, que você falou muito bem, que quando a gente compara, né, as pessoas que são submetidas a exercícios de impacto, a cartilagem é mais forte, o disco é mais nutrido e, principalmente, o sistema neurológico libera muito mais opioides e a densidade mineral óssea, sabe aquele exame que os velhinhos fazem, densitometria, para dizer que está com osteopenia, osteoporose e tomar-lhe cálcio? Se o idoso não estivesse sendo submetido a exercício físico de impacto sistematizado, não adianta tomar cálcio. Porque é o impacto que vai lá na célula óssea, diminuir a produção de osteoclastos, aumentar de osteoblastos e tirar o cálcio da corrente sanguínea para jogar no osso. Então, se você quiser ossos fortes, você tem que fazer exercício de impacto. O que é que eu tenho medo quando eu falo isso, Cleo? Muitos espectadores nos assistem falar isso e saem correndo para a primeira academia de esquina, saem correndo para a primeira loja comprar o tênisinho verde cana e meter a caminhada e a corrida na praça da cidade. Aí eu queria que você falasse assim, por que que isso é perigoso, Cléo? Por que tomar essa decisão? Vou começar a fazer atividade física aleatória porque eu vi o doutor dizer que é bom.
Por que isso é perigoso aí para os seus pacientes? Inclusive, eu estou com duas pacientes aqui em atendimento que o médico suspendeu um pouquinho aí, são atletas, elas vivem na academia, né? Mas que elas estão passando por uma crise, né? E a gente precisa reduzir aí algumas coisas para depois voltar a fazer, né? E eu acho que tudo aí tem uma exposição gradual, né? Que eu acho que é importante falar da exposição gradual. Elas estão doidas para voltar a correr, elas estão doidas para caminhar, mas uma está em processo de luto e a outra problemas emocionais que influenciam aí na dor e ela precisou desacelerar um pouquinho, diminuir aquela intensidade daquela atividade excessiva que estava sendo prejudicial para a coluna dela. Então, o médico afastou, uma eu orientei aí, diminuir um pouquinho para a gente tirar da crise e voltar aí com o impacto que é ótimo para a coluna, mas tudo tem o seu momento, né? Tudo tem a hora certa. Exatamente, maravilha. A importância de você saber dosar o nível de atividade de exercício que os pacientes têm, né? Às vezes o profissional ele é treinado e faz o paciente entender que quanto mais exercício, melhor. E a gente sabe que o exercício ele tem uma curva de benefício que respeita um gráfico em U invertido. Às vezes eu recebo pacientes que estão em tratamento fisioterapêutico, estão no Pilates, estão na academia e ainda correm. Então, ele vai fazendo exercício, coletando benefício, 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 adiciona mais exercício, estagnação, adiciona mais exercício, malefício, 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 em todos os sistemas orgânicos. Então, eu acho que é importante demais que você faça esse trabalho aí, para o paciente se conscientizar, ó, sua dose semanal bateu aqui. A partir de agora é descanso. Ou outro tipo de atividade lúdica e por aí vai, né? Mas tá, continuando, Cleo. Como que a gente faz para que os nossos seguidores entendam como descobrir se o profissional que te acompanha é atualizado? Eu queria que você usasse essa pergunta para explicar o efeito nocebo para os profissionais e para os pacientes que nos assistem. Bom, avaliando o discurso do profissional atualizado é aquele que te encoraja a voltar a fazer, né? Aquele que não fica só com você deitado na maca fazendo técnicas, né? O ideal é que você participe o tempo inteiro da sua fisioterapia, né? Então, aquele profissional que te encoraja, olha, você precisa se movimentar, aos pouquinhos o movimento vai voltando, e não só ficar deitado na maca recebendo técnicas, né? Então, não é a massagem que vai te curar, não é a ventosa, não é o dry needling, não é o laser, não é o ultrassom, diversas técnicas que a gente tem na bagagem do fisioterapeuta que vai te auxiliar, né? O paciente precisa participar ativamente do processo. Maravilha. Então, ó que diferença louca. Primeiro, o profissional te encoraja ou te amedronta? Já é um critério. Pois esse cara tá me restringindo, tá me proibindo, tá no... A gente entende que existem casos que realmente a gente tem que tirar o paciente de tudo que tá fazendo. A gente entende isso. Só que esses casos, eles são mediados por risco de gravidade. Então, aquelas perguntas especiais que a gente faz, trauma que é do acidente que justifique a dor, incontinência urinária ou fecal junto com a dor, tremor na mão junto com a dor. Será que o paciente tem febre junto com a dor? Então, existem perguntas especiais que vão reduzindo a probabilidade do paciente ter alguma coisa grave. Então, se o paciente tem risco de fratura, a gente não vai deixar o paciente na atividade. Mas como eu falei, né? 96% dos casos são tratáveis através do movimento e outras terapias complementares. Então não faz sentido você continuar num profissional que está te amedrontando de tudo. E o que a Cléo falou sobre deitar na maca e receber um tratamento é uma panaceia hoje no mundo, não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também é assim. Nos Estados Unidos, a cada esquina você tem uma clínica de quiropraxia, velho. E mais uma vez, não é que quiropraxia não funcione. Existe um momento de se usar quiropraxia ou osteopatia. Não é no paciente em crise, principalmente com dores irradiadas. O paciente que deixou não, né? Mas o paciente que tem um quadro de dor na coluna que irradiou e ultrapassou a linha do joelho, ele tem um critério de insucesso terapêutico para terapia manual. Seja ela tuinar, quiropraxia, osteopatia ou qualquer coisa do tipo.
Paciente que tem dor cervical e ultrapassou, a irradiação ultrapassou a linha do braço, chegou lá em antebraço e mão, critério de insucesso para terapia manual. Então, se você deita numa maca e recebe a técnica, seja ela acupuntura, osteopatia, quiropraxia, terapia por ondas de choque, etc, 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 essa técnica é passiva. Se ela é passiva, o paciente não está participando. Agora, se você está entendendo o seu problema através de uma simples conversa, e agora, nossa, agora tem sentido por que eu não estou melhorando. Você já está participando ativamente, porque você entendeu. Então, às vezes, quando a Cleo conversa com os pacientes aí, e os pacientes entendem o problema, eles já saem melhores. E aí, desculpe me estender aqui, mas isso aí tem que ficar claro para todos vocês. Eles saem melhor sem Cleo tocar neles. Por quê? Porque eles entenderam o problema e, ao entenderem o problema, eles se tranquilizam do nível de preocupação e ansiedade, e isso cria um efeito neurofisiológico no sistema nervoso que faz a analgesia acontecer. Liberar analgésicos, liberar opioides na corrente sanguínea. Então, a conversa, a entrevista, a consulta, ela também é terapêutica. Ainda sobre essa questão do tratamento passivo, quando a Cleo coloca algum exercício do Pilates para os pacientes aí, e o paciente está executando aquele exercício, e o paciente entende, olha, eu não preciso da Cleo para fazer isso aqui eu consigo fazer em casa. O que é que a Cleo tem de trabalho? Apenas organizar o tratamento, sistematizar o tratamento, e você vê a Cleo uma vez na semana e ela aí te dizendo o que é que você tem que fazer. Porque ela vai ajustar a dose e você vai melhorar por estar participando. Resumo da ópera, não há possibilidade terapêutica em dor crônica, seja por hérnia de disco ou qualquer outro problema, em que o paciente não participe. Todos os outros métodos são paliativos. Você vai ficar gastando dinheiro a vida toda e não vai ter sucesso no tratamento. Agora, Cleo, o paciente está aí em crise e está assistindo a gente agora. Ele travou e está desesperado, já foi na emergência 3 vezes, já tem ressonância magnética, já viu a hérnia, né? O que que se deve fazer nos casos de crise de dor por hérnia de disco? Quais são os primeiros passos que você orientaria seus familiares aí, por exemplo, que tivessem crise? Bom, procurar um profissional altamente qualificado para passar as orientações, né? A gente vai aguardar aí um prazo de 72 horas a 10 dias e ir acompanhando aí a progressividade dessa piora, né? Se a piora é progressiva ou não, né? Para poder aí entrar com alguns recursos e encontrar a necessidade de um exame para a gente verificar se realmente a piora condiz com o que está lá, né, no exame de imagem. Nem sempre nos primeiros 3 dias, estou ruim, estou travado, vou lá fazer um exame. Não, calma, né? O corpo vai se encarregar dessa primeira fase, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, Deus, quando criou a gente, foi de uma inteligência soberana, né? Então, se a gente conseguir dormir melhor, respirar, se alimentar bem, a gente vai conseguir produzir aí alguns analgésicos naturais. São coisas simples que a gente deve fazer para controlar aí esse quadro de dor aguda no início e só depois dessas 72 horas, 10 dias que você vê que o caso não está resolvendo, vai no fisioterapeuta e aí o fisioterapeuta vai te orientar aí se precisa do exame de imagem ou não. Maravilha. E nesse caso, Cléo, que o paciente, nessas 72 horas a 10 dias, ele está em curva de melhora depois da crise, por que que a gente não orienta fazer o exame de imagem? Qual a importância do exame de imagem? Por que que nesse caso a gente não orienta a fazer? O exame de imagem, ele vai aumentar aí o medo do paciente, né? O exame de imagem é uma foto da tua coluna, dependendo da tua idade, já vai ter ali sinais naturais do envelhecimento e vai acabar cronificando aí, aumentando o teu medo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque vai aparecer, né, um processo de envelhecimento natural ali e vai agravar na tua cabeça, né, que aquilo ali é a causa da dor e nem sempre é, né? Ó, que louco. Eu vou falar um pouco sobre tecnologia e vou parafrasear isso aí que a Cléo falou. Boa tarde, Kel Borges, seja muito bem-vinda. Vamos nessa.
Pessoal, ó que esquisito. Quando a gente compara os pacientes com dor que foram submetidos à ressonância, a 3 grupos de pacientes, todos com dor nas costas. Um grupo é submetido à ressonância e vai para a fisioterapia. O outro grupo é submetido a anti-inflamatório e vai para a fisioterapia. O outro grupo vai para a fisioterapia direto. O grupo que fez a ressonância atrasa a recuperação. O grupo que fez anti-inflamatório atrasa a recuperação. O grupo que foi para a fisioterapia se recupera antes da história natural, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o prognóstico. Ó que louco. Mas, Caio, minha dor não é porque está inflamado? Existem 11 subcategorias de dor crônica, apenas uma é inflamatória. Dor química inflamatória. Tá? A maioria dos casos não é. A não ser que você tenha uma doença reumática prévia. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, qualquer coisa do tipo. Então, a grande realidade é que o paciente não está com nada inflamado. E aí, quando a inflamação acontece, ela é necessária. Porque é a inflamação que sinaliza o sistema imunológico para fazer uma cascata de um processo chamado quimiotaxia, que leva células de defesa para a área afetada, degradar o tecido lesionado e construir um tecido novo ali. Colágeno, elastina, fibronectina e por aí vai. Beleza? Então, quando eu uso o anti-inflamatório, eu inibo a quimiotaxia e atraso a recuperação do tecido. Ó, que louco. Quantos profissionais falam isso para vocês? Raros, né? Porque existe um lobby absurdo da Big Pharma que compra vários representantes para que dê comissões a médicos que prescrevam tal anti-inflamatório. E isso colabora para a cronificação da dor, e é por isso que a indústria gasta bilhões, 643 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Tecnologia, é onde eu entro agora. Então, a gente sabe que nas últimas 2 décadas, os pacientes têm exames cada vez mais sofisticados. Ressonâncias com contraste, artrorressonâncias, ressonâncias de 5 teslas, ressonâncias funcionais, onde você faz a ressonância executando o movimento. Só que nas últimas 2 décadas, a dor não melhorou. A dor vem piorando cada vez mais, a ladeira abaixo. Então, a tecnologia não está ajudando. E aí eu quero falar sobre o que a Cléo disse. Coisas muito simples, né? Cuidado, você que nos assistem, que julga que o simples pode ser banal. Que quer investir em muita tecnologia, em muita sofisticação, porque o fisioterapeuta ou o médico boladão da sua cidade comprou uma oxigenoterapia hiperbárica, comprou uma máquina absurda que promete cura da dor. A tecnologia não tem ajudado vocês. Então, é o simples que de fato funciona, é o feijão com arroz que de fato nutre, tá? Uma outra coisa ainda sobre essa questão do que fazer e a importância do exame de imagem é que aqueles 4% dos casos que a gente falou no início, que realmente tem uma condição específica, grave, que vai precisar de cirurgia e não responde à fisioterapia, é que se precisa do exame de imagem. Então é quando a gente pergunta, ó, trauma que é do acidente, febre junto com a dor, incontinência urinária fecal, dormência na genital, né? Não consegue ficar na ponta dos pés ou nos calcanhares porque o nervo comprimiu tão forte que perdeu a força de ficar na ponta do pé e nos calcanhares. Então a maioria dos pacientes não tem esses sinais. Então eles não precisam da ressonância. A ressonância, como a Cléo falou, vai fazer você ficar com cada vez mais medo. Cléo, imagina aí que você tem dor no joelho. E aí você vai em mim, que só para elucidar, sou ortopedista. Eu examino o seu joelho e te digo, Cléo, você está com condromalácia patelar. Aí você fala, o que é isso, doutor? E ó, a condromalácia é quando o osso da sua patela está encostando no osso da sua coxa e quanto mais você mexe, mais desgasta, desgasta, desgasta. E o cara explica isso a você no modelo de fatia de queijo. Olha, quanto mais você correr, mais a gente vai tirar uma fatia aqui da sua cartilagem retropatelar e mais vai ficar degenerado. Qual que é a solução? Tomar colágeno, tomar analgésico, tomar ácido hialurônico, fazer infiltração para desinflamar e faça repouso. Aí, Cleo, você vai num fisioterapeuta que fala assim, olha, se a gente pegar 1000 mulheres sem dor e tacar uma ressonância no joelho, você vai achar em 97% delas condromalácia patelar. E elas nunca tiveram dor. Eu abro uma janela na sua cabeça de que a sua dor pode não ser pelo que você acreditava que é. Agora me diz, Cléo, nesses 2 cenários, como é que você se comporta relacionado à corrida? Quando você sai do ortopedista e quando você sai do físio. O que é que você acha?
Eu acho que a gente tem que ir se expondo gradualmente, né? Então, o paciente simplesmente ele sai com medo do ortopedista e sai confiante do fisioterapeuta. O Exato. ortopedista reduziu a autoeficácia dele, o fisioterapeuta aumentou a autoeficácia dele. E esse encorajamento já começa a gerar analgesia. E quando a exposição é gradativa, como a Cléo falou, o paciente faz o movimento com cada vez menos dor. E o encorajamento começa a aumentar. Então, isso é o que acontece na hérnia de disco também. Cléo, sobre prognóstico. Quando o paciente chega para você com essa condição, o que é que você fala para ele relacionado ao tempo nessas condições de hérnia? A gente sabe aí que as evidências, geralmente, para recuperação de uma hérnia de disco, são de 36 meses, né? 3 anos, né? E mais tudo é um processo, né? Quando você tem um profissional que vai te ensinar o que você precisa fazer, né? Você precisa de um acompanhamento, né? Não é em um atendimento, 2 atendimentos, 3 atendimentos que eu vou te curar. Não. Você está passando por um processo e precisa ser acompanhado para aprender a lidar com este problema na tua vida, né? A controlar cada vez mais os teus sintomas. Então, quando a gente sabe e a gente ensina isso para o paciente, a conviver com a dor, a evolução do paciente é muito mais rápida. Maravilha. Então, olha o que a Cléo falou. Te assusta ou te conforta? 36 meses. Se você tem uma hérnia de disco cervical, você tem 24 a 36 meses de recuperação plena, em 86% dos casos. Cerca de 10% dos casos se recuperam funcionalmente, mas não perdem a dor irradiada. Continuam com dormência, formigamento, por aí vai. Relacionado à hérnia de disco lombar, o tempo de recuperação é de 1 ano. Né? Estudos gigantescos publicados no New England Journal of Medicine já atestam que o tratamento conservador dá o mesmo resultado que a cirurgia. Então, a cirurgia tem riscos que o tratamento conservador não tem. Ainda relacionado a prognóstico, como a Cléo falou, né? Não quer dizer que você vai ficar 3 anos com a gente em caso de hérnia cervical. Não quer dizer que você vai ficar 1 ano com a gente em caso de hérnia lombar. No momento que você tiver conquistado a autonomia, durante as oscilações de picos e vales que sua dor vai ter nesse processo, você estiver sabendo controlar sem a nossa intervenção, você está de alta. Então, às vezes o paciente, meu Deus, 2 anos de tratamento, o último paciente que fez 2 anos de tratamento comigo fez 22 sessões. Enquanto muitos pacientes aí estão em 3 meses com 77 sessões nas costas sem melhorar. Então a gente tem que cuidar para o que a gente está procurando, né? O tratamento baseado em plano de saúde vai oferecer uma coisa, o tratamento particular vai oferecer outra, literalmente falando, né? Tá, mas Cleo, o paciente ele fica muito confuso. O que é tratamento conservador de fato? Porque às vezes o ortopedista, olha, toma medicação, faz essa infiltração, toma esse ácido hialurônico aí, e se não funcionar, a gente opera. Mas o que é, de fato, o tratamento conservador que deve ser tentado antes de se cogitar uma cirurgia? Bom, o tratamento conservador, a gente deve aconselhar esse paciente, a gente deve encorajar o paciente e a gente vai expor esse paciente gradualmente aos movimentos do dia a dia, né? A se expor ao que ele precisa lá fora, né? Na realidade do dia a dia dele, né? Então, como a Cléo falou, essas 3 etapas aí, né, de encorajamento, de exposição, de orientação, fazem parte do que há de mais atual na evidência científica hoje, que é a terapia cognitiva funcional, onde o primeiro pilar é dar sentido à dor, o segundo pilar é expor o paciente gradativamente, e o terceiro pilar é fazer a mudança de estilo de vida do paciente. Então a gente fala para o paciente, ó, se você não está disposto a mudar estilo de vida, alterar alguns comportamentos que você adota, não adianta investir seu dinheiro no meu tratamento. E todos os tratamentos que você investir vão ser paliativos. Sua dor vai ficar indo e voltando o tempo todo, você nunca vai assumir o controle. Então, tratamento conservador de fato é quando você participa do tratamento, não quando você recebe técnicas. Então é muito fácil mandar o paciente para a cirurgia depois que ele fez um bocado de tratamento fajuto, que realmente não vai funcionar para ele. E a gente já saberia que não ia funcionar, né? Tá. E a gente já falou sobre fisioterapia baseada em evidências,
mas a gente sabe que existem casos que o paciente precisa de medicação junto com o tratamento, Cléo. O que é que você tem para falar sobre os pacientes que realmente precisam ir para o médico? Qual é a especialidade que a gente encaminha e por quê? Bom, eu tenho um médico de extrema confiança aqui, ele atende em Campina Grande e ele tem a mesma linha de raciocínio que o meu, já atendo alguns pacientes dele, inclusive aqui na clínica, e alguns pacientes vão precisar, sim, receber alguma medicação para tolerar a dor e ir se expondo gradualmente a alguns movimentos aqui dentro da fisioterapia. Isso ajuda com que o nosso resultado seja rápido e, de uma certa forma, a gente coloca esse paciente aí para vivenciar coisas do dia a dia que ele estava se limitando, né? Então, a gente, mais uma vez, encoraja esse paciente e afasta cada vez mais esse paciente da cirurgia. É muito bom quando a gente encontra um profissional um médico que trabalhe com a mesma linha de raciocínio que o seu. É assim, é maravilhoso, porque é, na prática aqui, 90% dos meus pacientes vêm com uma informação do médico, que eu tenho que dar uma informação que é completamente contrária ao que o médico falou. E eu não posso fazer isso de vez. O cara tá me conhecendo agora. Eu vou gerar um backfire effect na hora. Então, às vezes, o paciente, pelo discurso que eu propago aqui na rede social, já chega assim, Caio, se fosse sua mãe, o que é que você falaria para mim? O cara já vem disposto, porque ele sabe que eu venho segurando a informação. Porque às vezes, quando a gente dá a informação que o paciente precisa, o paciente não está pronto para mudança. O paciente tem um conflito de hierarquia. Porra, eu já fui em São Paulo no Einstein, eu já fui no Sírio, eu já fui no Sara. Três neurocirurgiões falaram isso para mim. Quem é Cleo para me dizer o contrário? Quem é o Caio para me dizer o contrário? E o paciente nunca mais volta. E é uma pena para o paciente que ele nunca mais volte. Porque o que o paciente precisa é fatalmente não está ligado a onde ele vai encontrar o profissional de saúde. Eu gosto de dar sempre esses três exemplos, Cleo. Acho que no ano passado, ano retrasado, o Wesley Safadão travou. Sim. Neymar está saindo de um pós-operatório de joelho, de ligamento cruzado anterior. O Brasil foi eliminado da Copa América sem Neymar. Mayra Cardi travou a coluna e ficou andando de cadeira de roda por uma época. E esses três caras, por ignorância ou não, essas três pessoas são multimilionárias. E isso não garante que o cuidado em saúde que eles receberam foram baseado em evidência. Pelo contrário, eles divulgaram várias coisas na rede social que a gente sabe que não tem confirmação científica nenhuma. Então não é porque você foi no melhor hospital do país que você vai receber um cuidado baseado em ciência. Às vezes o melhor profissional que você pode buscar está do seu lado, na esquina, na clínica do lado. E você só não vai porque parece ser simplesinha, ou porque você acha que no interior não tem profissional bom, e que só São Paulo tem profissional bom. Então, e essa é uma verdade que é dura de ouvir, né? É dura de ouvir demais. Então aqui o paciente acha, ó, eu quero passar pela dor, eu quero vencer a dor, mas eu não quero sentir dor no processo. E você entende como isso é irracional? O cara tá com muita dor, com muita incapacidade, com muito sofrimento relacionado à dor, às vezes com ansiedade por causa da dor, com insônia por causa da dor. Beleza? O cara tá no inferno. A porta do inferno é ali, tem a saída. Mas como é que eu vou chegar na porta sem passar pelo inferno? Não tem como. Então, vai ter dor durante o processo. Algumas dores do processo terapêutico são realmente limitantes. Nesses casos, nós encaminhamos para um anestesiologista, para um ortopedista ou para um neurocirurgião que trabalhe baseado em ciência. Que aí ele vai colocar uma medicação específica, que não é qualquer uma. Às vezes é um antidepressivo de ação tricíclica, às vezes é um antidepressivo de ação dual, às vezes é um analgésico opioide, às vezes é um anti-inflamatório que seja não esteroidal, que iniba a COX seletivamente, iniba COX-2, não iniba COX-1, que protege o estômago. E essa medicação vai fazer com que nossa reabilitação seja mais confortável. E aí, Cléo, onde é que está o maior erro dos pacientes? O paciente, quando descobre corticoide ou esse tipo de medicação, ele acha que o milagre aconteceu, porque ele fica sem dor 3 dias, 4 dias, 2 semanas. E aí, quando o efeito passa, o cara tá pior. Porque não aproveitou o boom da medicação para de fato fazer o processo terapêutico com a fisioterapia.
Então, isso é muito louco, né? Verdade. Agora, Cleo, você tem alguma coisa para falar a respeito disso? Não, acho que é isso mesmo, Caio. Maravilha. Então vamos seguir para chegar ao final, tá? Explica pra gente um pouquinho, Cleo, os benefícios e as diferenças de exercício físico e de atividade física. Bom, o exercício físico, ele é feito com um educador físico, né? E esse educador físico precisa fazer um trabalho sistematizado aí 4 vezes por semana e te expondo gradualmente àquela atividade, né? É encontrar algo que você goste, né? Pra, e se expondo gradualmente aí a esse exercício físico. E a atividade física, né? A gente precisa fazer aí uma atividade física, a gente sai aí. Quando a gente faz uma atividade física, a gente deixa de ser sedentário, né? Então é importante fazer um exercício físico, fazer um trabalho aeróbico, fazer um conjunto de. Cortou? Cortou. Fazer um conjunto e cortou. Fazer aí um conjunto de coisas benéficas para a tua saúde para agregar aí no teu tratamento. Basicamente, pessoal, exercício é tudo que você faz ou com educador físico ou com fisioterapeuta de forma sistematizada. Ó, a gente orquestra uma prescrição de exercício para você com 5 semanas. A gente sobrecarrega você semana 1, 2, 3 e 4 e recupera você na semana 5. E a gente repete esse microciclo várias vezes. Beleza? Isso vai gerar mais controle da dor para você. Atividade física é tudo que você faz fora disso aí. É o tempo que você fica em pé, é o quanto você anda, é o quanto você sobe escada. Isso aí colabora para você tratador. Por exemplo, eu tenho um dentista aqui que é triatleta. Ele acorda 4h15 e faz cerca de 2 horas de atividade física 6 vezes na semana. Tá ótimo o nível de exercício físico dele. Só que o resto do dia, sendo dentista, arquiteto, advogado, etc., o cara tá sentado prolongado a vida inteira, chega em casa, vai ver Netflix e dormir. O nível de exercício está alto, mas o nível de atividade está baixo. Então, o que é que a gente fez nesse cara? Proibiu o elevador do prédio. O cara mora no 13º andar e tem que subir escada toda vez que ele chega. Proibiu de ir de carro para padaria. Vai 2 quarteirões andar a pé, vai na padaria a pé para pagar 10 mil passos todos os dias. O cara melhorou absurdamente e a gente só subiu o nível de atividade dele. Então, tem diferença, tem muita especificidade, só com um profissional para te avaliar, para saber qual é a dose para você. Agora, Cleo, uma coisa que é fundamental e que de fato melhora tudo é o sono. Como que a gente explica esse fator para o paciente? Como que a gente faz o paciente de fato colaborar para ter higiene do sono, Cleo? Inclusive, estava falando hoje isso para minhas pacientes, né? Eu tenho uma paciente que teve um São João aqui em Patos e ela foi às 5 noites, então o corpo demora para se recuperar, né? Trazendo vários prejuízos aí para o corpo dessa paciente. Então, ela ficou com a perna bastante edemasiada, porque ficou muito tempo em pé. Inclusive, depois desses 5 dias aí, apesar de ser uma paciente ativa semanalmente, ela faz bastante atividade física, mas se expôs muito tempo a essa exposição aí nesse São João e teve aí uma sequelinha, né? Então, é importante dormir às 8 horas para se recuperar, dar tempo do corpo se recuperar, né? E isso faz total diferença aí no seu tratamento. Se você dorme pouco, no outro dia você não vai render o tanto que você renderia se dormisse às 8 horas. Ó, que louco. Tem um cara que ele é o Matt Walker. Ele é o maior pesquisador de sono no mundo e autor desse livro aqui, Porque Nós Dormimos, A Ciência do Sono e do Sonho. E ele fala o seguinte, a cada 4 dias que você dorme menos que 7 horas, é como se você passasse um dia 24 horas acordado. O sono tem uma relação bidirecional com dor. E a seta sono-dor é drasticamente mais forte ao ponto da gente poder falar que má qualidade do sono causa dor. Você vê que a gente falou só sobre probabilidade aqui, a gente não deu certeza de nada, né? Eu tô te falando com convicção. A má qualidade do sono causa dor. Há quantos dias, há quantos meses, há quantos anos na sua vida você vem dormindo menos que 7 horas por dia?
Fica a reflexão. Mas como que nós, como fisioterapeutas, vamos ajudar você a ter uma boa qualidade do sono? Dando dicas comportamentais do que fazer no ciclo de sono vigília para que você consiga regular o sono e ter um sono profundo adequado, um sono REM adequado. Então, basicamente, eu vou dar só algumas dicas aqui para não prolongar muito a live, mas em consultório a gente destrincha tudo isso, tá? A primeira coisa do dia é acordou sem cortina blackout. A iluminação natural do dia tem que incidir sobre seus olhos. Seu olho vai mandar essa informação de luminosidade para o núcleo supraquiasmático, que vai regular o seu relógio biológico. Não interessa se você perdeu noite da sexta para o sábado. No sábado, você precisa acordar no mesmo horário do que na semana. Porque quando você acorda certinho dia de semana e desregula tudo sábado e domingo, é pior do que se você tivesse todo desregulado. E a sua dor vai se intensificar por causa disso. E o erro mais comum de todos: vou no psiquiatra e vou meter um antidepressivo, vou meter um ansiolítico, vou meter um indutor de sono. A arquitetura do sono começa das 11 e vai até as 7 da manhã, com ciclos regulares, num gráficozinho. E quando eu uso medicação, esse ciclo regular, ele vira ondulatório. Isso quer dizer que você não vai nem no sono profundo, nem no sono REM. Você fica margeando entre eles. Resultado disso, você acorda lascado, cansado, sem funcionar para nada. Então isso aí vai fazer com que você sinta cada vez mais dor. Então se você não seguir as dicas que a Cleo dá, que eu dou em consultório, para regular o sono, fatalmente o resultado do seu tratamento vai ser limitado. Cleo, se tiver alguma coisa para falar sobre isso, pode jogar duro e já começa a falar sobre as evidências de tratamento cirúrgico, né? O que é que você tem de experiência aí na sua clínica? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da hidratação também, né? As pessoas esquecem de beber água. E a gente sabe que a cada 20 quilos de peso, a gente precisa beber aí 1 litro de água, né? Então, não podemos esquecer da importância de se hidratar, né? Maravilha. Pessoal, quando você não bate a cota de água por dia para o seu peso corporal, você sobrecarrega o rim. E você não vai achar um cálculo do rim no ultrassom das vias urinárias, não. O rim vai estar sobrecarregado de longa data. O rim é inervado pela coluna e tem um processo chamado facilitação medular. Por causa da sobrecarga no seu rim, seu cérebro tem que dar atenção para ele e não dá atenção para analgesia. Então, às vezes, só o fato de você regular a hidratação depois do nosso inquérito hídrico já ajuda você a melhorar de várias outras coisas, não somente da dor, né? Bem lembrado, Cleo, maravilha. O que é que você tem para falar sobre sua experiência com as cirurgias aí de seus pacientes, as evidências? Fala um pouquinho para a gente. Olha, eu recebo muito paciente com indicação cirúrgica. Graças a Deus eu tenho obtido grandes sucessos e eu consigo aí tirar esses pacientes da cirurgia. Se expor a um grande risco que você não sabe se volta, né? E a evidência científica diz que é possível tratar sem precisar de uma cirurgia, né? Então, eu acho que o quanto a gente puder orientar esses pacientes para o tratamento conservador, evitando aí um risco da própria vida, né? Você não sabe se você vai sair da mesa de cirurgia andando sem dor. Eu tive pacientes que mesmo fazendo a infiltração, tiveram crises após a infiltração. Tive pacientes que fez a primeira cirurgia, é, não fez o pós, que é a fisioterapia, e não mudou seu estilo de vida e voltou para a sala de cirurgia, fez a segunda, fez a terceira cirurgia, porque escorregou, caiu, o corpo não estava adaptado àquela mudança ali. Então, a cirurgia não é garantia de nada, né? E, mais uma vez, levanta a bandeira para o tratamento conservador e para a mudança de estilo de vida. Quando você entende a necessidade que o teu corpo está pedindo, vale a pena tentar o tratamento conservador. Já tive pacientes que foram para a cirurgia e foram a óbitos. E por vários fatores, não só porque você está se expondo, porque você sabe que qualquer cirurgia é arriscada, né? Eu tive um paciente aqui que fez uma cirurgia de apendicite e teve uma reação alérgica à anestesia. Então, assim, você não sabe o que o teu corpo vai dizer, vai acontecer numa hora de cirurgia. Várias coisas podem acontecer, né? Então,
Se a evidência diz que o tratamento conservador pode te ajudar, eu acho que é a primeira. Eita, deixa a Cléo voltar aí, rapidinho. Pessoal, se vocês me escutam, dá um legal aí, deixa a Cléo voltar. E aí, Cléo, eu acho que se o tratamento conservador tem evidência, aí cortou. Eu acho que deve ser o primeiro recurso a ser tentado, né? E na falha do tratamento conservador, com sinais clínicos muito característicos, né? Aí sim você vai recorrer a uma cirurgia, né? A gente, fisioterapeutas especialistas, temos a capacidade de identificar a hora de mandar esse paciente para a sala de cirurgia, né? Encaminhar para o médico responsável. Maravilha. Cléo, como é que você está de tempo aí para o próximo paciente, só para eu definir a velocidade das próximas Tô com minha respostas? mãe me esperando na rodoviária, mala para arrumar e Eita, daqui a pouco vou atender. tá, tudo, mas você tem 5 minutinhos aí ainda não? 5 minutos. Pronto, beleza. Que a gente gosta de falar e o bicho pega. Pessoal, ó, o que o Borges falou aí, ó, maravilha. Essa é a nossa intenção como fisioterapeutas, através do tratamento conservador, com prática baseada em ciência, conseguir sair da probabilidade de cirurgia, redução de dor e melhora da qualidade de vida. Excelente, Kel. Obrigado pela colaboração. Pessoal, é o seguinte, tem um cirurgião ortopédico americano chamado Ian Harris, que publicou um livro chamado Surgery: The Ultimate Placebo. O que é que esse livro fala? Ele compara vários procedimentos cirúrgicos a só wait and see, observar, esperar e observar. Então, um grupo de pacientes com hernia de disco vai para a cirurgia de fato, o outro vai para a cirurgia falsa. Como assim cirurgia falsa? Ele faz consulta pré-anestésica, faz consulta cardiológica, é sedado, recebe a incisão, mas não faz o procedimento. Fecham a incisão e botam para observar. Os dois grupos de pacientes, tanto cirurgia de verdade quanto cirurgia de mentira, melhoram de forma igual ao longo de 12 meses. E esse mesmo pesquisador, o Ian Harris, fez um artigo científico publicado na maior revista de dor no mundo, Surgery: The Question of Evidence. Você pode buscar aí no PubMed. E ele analisou 6.874 cirurgias e apenas 14% delas foram indicadas com necessidade comprovada pela ciência. Então, existe um viés extremamente financeiro na prescrição de cirurgia. Então, a gente precisa tomar conta disso. Cléo, considerações finais. Fala um pouquinho, o tempo que der, sobre o aspecto psicológico, a frustração de tratamento sem evidência e bota suas considerações finais para a gente se despedir. Bom, já fazem algum tempo aí que eu trato pacientes com problema da coluna. Minha mãe foi uma delas e a gente pagou tratamentos caros nas melhores clínicas de João Pessoa. Minha mãe mora em João Pessoa, na capital da Paraíba, e foi frustrante, né? Porque só recebia aquele tratamento da maca, né? E não foi exposta aí gradativamente aos movimentos que ela precisava para o dia a dia dela, né? Então, isso é muito, muito, muito frustrante. E o que eu vejo é que eu tenho ajudado muitos pacientes e encorajado os meus pacientes e ajudei alguns pacientes a sair da sala de cirurgia e estão vivendo super bem com a fisioterapia, com o Pilates. A gente associa quando tem uma crise, volta para a físio, quando sai da crise, vai para o Pilates e vida que segue. Eu tenho um paciente que fez 3 cirurgias da coluna que eu coloquei essa paciente para andar de bicicleta. Então, a fisioterapia vai te levar ao sucesso. Então, não tem meio termo, né? Você precisa se dar a oportunidade de um tratamento mais longo que te expõe aí a diversos fatores do teu dia a dia, como sentar no chão para poder brincar com o seu filho, como minha mãe faz com as crianças. Então, coisas que você não conseguiria fazer, mas com o tempo e adaptando os movimentos ao que você precisa no teu dia a dia, isso vai ser bastante benéfico, né? Maravilha. Cléo, obrigado aí pelo seu tempo, por dividir a tela comigo. Espero que as próximas sejam cada vez melhores. Estou à disposição, é só marcar para a gente colaborar, marcar com os outros colegas também. Parabéns pela sua didática, acho que você falou de uma forma extremamente simples e contundente as informações que muitos pacientes com hérnia precisam receber. E é isso, velho. Muito obrigado, tamo junto. Até quarta-feira aqui em Salvador, beleza? Obrigada, Caio.
Até logo. Um Até. abraço, Ah, pessoal. tchau, tchau. Vamos nessa. Fala, pessoal, que louco, né? Colaboração de Cleo. Cleo tá vindo aqui para Salvador, ela vai ficar 4 dias aqui comigo, junto com 22 profissionais da fisioterapia dos 4 cantos do país. Liberei a Cleo porque ela tá se organizando para viajar, né? Mas eu queria falar um pouquinho a respeito desse aspecto psicológico, né? Da frustração de tratamento sem evidência científica. Vê que louco. Cada vez, imagine, a mãe de Cleo, assim como minha mãe, que é portadora de fibromialgia, nossas mães, que na maioria das vezes a história do fisioterapeuta é parecida no sentido de ele querer crescer na fisioterapia para resolver um problema da própria família ou dele mesmo, né? Às vezes o cara vira psicólogo porque quer lidar melhor com a ansiedade e aí lidando melhor começa a tratar as outras pessoas. Eu acho que essa motivação é muito forte para a gente oferecer o que há de melhor sem vieses, né? É claro que a gente tem que ser remunerado por isso, muito bem remunerado por isso, mas a gente tem o compromisso de garantir que você está recebendo o que há de melhor em tratamento, e isso não tem nada a ver com tecnologia. Isso tem a ver com saber prescrever exercício, saber educar o paciente e raciocínio clínico para intervir com o que o paciente precisa na hora e na fase da reabilitação que o paciente está. O aspecto psicológico, ele conta muito. Dentro aqui da mentoria, no evento presencial, eu vou apresentar um caso de um paciente que ele tem uma tripla apresentação clínica, ele tem um bloqueio de movimento, ele tem uma síndrome dolorosa crônica, ele tem uma articulação estruturalmente comprometida, e durante o curso evolutivo desses 3 problemas, ele se transformou numa radiculopatia que quase foi para cirurgia. Esse paciente, ele tem transtorno de estresse pós-traumático, ele tem transtorno de ansiedade generalizada, ele tem transtorno depressivo maior. Ou seja, se a gente for analisar o conjunto de características desse paciente, ele atende a 7 diagnósticos diferentes dentro da esfera da fisioterapia, dentro da esfera da fisioterapia e dentro da esfera da psicologia. E aí, como abordar esse paciente? O que fazer primeiro? Esse paciente, ele passou por um fisioterapeuta domiciliar que vendeu 10 sessões de osteopatia para ele. E assim, o discurso da osteopatia, ele é fantástico. Olha, a causa da sua dor lombar está vindo do seu fígado, porque o ligamento aumento maior está tensionado, prendendo no diafragma. Eu vou soltar seu diafragma aqui nas costelas, eu vou soltar seu diafragma aqui na transição cérvico-torácica, vou soltar a transição tóraco-lombar e você vai melhorar. O paciente acredita no processo. E aí ele faz a primeira sessão e, uau, meu Deus do céu, esse cara tirou minha dor com a mão. 72 horas depois, o cara tá com a dor de novo. E aí, qual que é o lance? A segunda sessão da osteopatia, da quiropraxia, da acupuntura, ela vai ter menos efeito. Porque o sistema nervoso do paciente vai começar a ficar refratário. Aquela melhora de 3 dias, de uma semana, virou uma melhora de 3 dias, de 2 dias. A terceira sessão, menos eficácia. A quarta sessão, às vezes, nem muda o desfecho do paciente. E o paciente fica ali deitado, recebendo terapia manual, porque é gostoso, se acostumando com aquilo e não melhora. Quando ele não melhora, aquele cara que é o especialista que o paciente quis contratar, ele não é treinado para ter essa visão ampliada da vida, do contexto do paciente. Ele é treinado para ver a disfunção osteopática. Então, eu brinco que o maior erro do paciente é achar que buscar o especialista é a melhor coisa que ele precisa. E aí eu gosto de dar um exemplo de um paciente que ele está com dor abdominal no hipocôndrio superior esquerdo. O paciente leigo, ele acredita, ó, a dor é aqui, aqui tá meu estômago, eu vou direto no gastro. O gastro bota um omeprazol, faz endoscopia, não acha H. pylori, trata o omeprazol acaba, a dor volta. E aí, caramba, essa parada não tá funcionando, eu vou em outro gastro. Mesmo ciclo. Aí, do nada, ele resolve ir no clínico geral. O clínico geral faz o exame físico com a propedêutica clínica adequada e descobre que talvez esse paciente tenha cálculo renal. E aí ele pede uma ultrassom de vias urinárias, confirma o cálculo renal, faz uma litotripsia, acabou a dor no hipocôndrio superior esquerdo. O que é que a gente tira dessa lição? O paciente foi num especialista porque ele julgava que precisava daquilo. Com o osteopata, acupunturista, quiropraxista, etc, etc. As 40 especialidades da fisioterapia, a mesma coisa.
paciente acha que precisa de especialista, mas ele só sabe que ele precisa mesmo depois que ele passa no clínico da fisioterapia. Então, a fisioterapia clínica é capaz de não deixar com que o paciente passe por vários tratamentos infundados e acumule frustração de tratamento sem eficácia. Então, eu, como fisioterapeuta clínico, avalio um paciente hoje, eu sei se ele vai precisar de osteopatia ou não. Eu sei se o tratamento dele é acupuntura ou não. Eu sei se o tratamento dele é Mackenzie ou não, é PNF ou não, é Cognitive Functional Therapy ou não. Eu sei se o tratamento dele é baseado em exercício ou não. Então, eu vou entregar a ferramenta que o paciente precisa para o momento da reabilitação que ele se encontra. E aí a gente diminui a frustração de tratamento sem eficácia. Ao reduzir a frustração de tratamento sem eficácia, eu impeço que esse transtorno depressivo maior seja um drive muito forte para não deixar o paciente melhorar. Eu diminuo a expectativa negativa que é comum a um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada. Eu diminuo a frequência e aumento os intervalos entre as crises de transtorno de estresse pós-traumático com o possível síndrome do pânico. Mas eu esclareço desde a consulta inicial que sozinho eu não trato esse paciente. Que eu nem recebo o dinheiro dele até ele me provar que está fazendo terapia e também não é qualquer terapia. Não adianta ir para psicanálise. Não adianta ir para terapias humanísticas. Sabia que no exterior, graduação em psicologia, nem falam disso? Todas essas terapias que tem aqui no Brasil, lá no exterior, por exemplo, em Oxford, a grade de Oxford, fala de tudo isso em uma matéria só, história da psicologia. Só. Mas aqui, alunos de psicologia perdem semestres estudando práticas psicoterapêuticas que não têm fundamentação científica nenhuma. Não é diferente na medicina. Não é diferente na fisioterapia. Fisioterapia, medicina, psicologia, educação física, graduação consiste em ensinar para o aluno 80 a 90% do conteúdo sem fundamentação científica. E aí o cara sai extremamente despreparado e potencializa o aspecto psicológico negativo dos pacientes. Então, essa live é para te conscientizar que tratamentos com eficiência existem, que existe um preço a se pagar por esse tratamento, mas o resultado, o valor desse tratamento, não se compara ao preço que o paciente paga. E eu vou deixar as palavras da Cleo aí, que saiu agora, como consideração final para você entender. Não é que todos os casos terão sucesso, mas os casos que têm chance de não ter sucesso serão informados o tempo todo. Por exemplo, lá na clínica que eu atendo, no consultório que eu atendo, com uma certa frequência vai um paraquedista limpar a janela. Quando o paraquedista chega na janela, aquela zoada, bufa, eu tomo um susto absurdo, meu coração vai na boca. Só que o fato do condomínio me dar previsibilidade, olha, hoje, 8 de julho, às 16 horas, teremos paraquedista no prédio. Quando dá 3h30, meu coração já está preparado para receber a porrada do paraquedista lá. E o meu susto não vai ser grande. Você entende o impacto de receber o tratamento com uma pessoa que te dá previsibilidade do que pode acontecer? Se a parada acontecer, você não se assusta. Então o aspecto psicológico que vai impedir sua melhora não vai ser tão forte. O intervalo entre as crises vai ser maior. A intensidade da crise vai ser menor. Porque você está no comando. Você está no controle do problema. Você sabe o que pode acontecer e sabe reconhecer quando é grave e quando não é grave. Uma coisa é você ter uma crise de enxaqueca. Você já sabe como começa, você já sabe quais são os gatilhos, você já sabe o que é que você fez de errado. Você sabe quanto tempo vai durar, que medicação você tem que tomar no pródromo, na fase prévia à crise, que medicação você tem que tomar na crise, que medicação você tem que tomar depois da crise. Qual o estilo de vida que você tem que adotar, qual o comportamento hídrico, comportamento alimentar, comportamento de sono, você sabe tudo isso. Outra coisa é você, sem explicação alguma, sem fase de pródromo, ter uma dor de cabeça súbita que espalha pela cabeça e progride em intensidade com o passar dos dias. Porra, isso é sinal de red flag, isso é sinal de gravidade. Em coluna é a mesma coisa. O maior fator de risco para ter uma crise é já ter tido uma antes. Então não ache que é grave porque a intensidade da dor está pior da sua vida. Isso não tem relação. Agora, se você tem os sinais que tanto eu como a Cláudia descrevemos aqui nessa live, aí tudo bem. Você não tem que ir no fisioterapeuta. Vai para emergência, faz uma ressonância, vê o que tem com você. Fraturou a coluna, Deus livre e guarde, tá com uma mielopatia compressiva, tá com infecção na coluna, uma febre junto com a dor, né?
Deus livre e guarde, você descobriu um câncer na coluna. Você vem perdendo peso sem motivo, sem mudar a alimentação, sem aumentar exercício físico, sem descobrir uma diabetes. Você está perdendo peso junto com a dor. Isso é sinal de red flag. Você precisa ir no médico. Você precisa fazer um check-up geral para ficar tranquilo. Não quer dizer que isso aí não é para te assustar, é para clarear para você quando você tem que ir direto no físico, quanto você tem que ir direto no médico. Ainda nesses casos que você tem sinal de gravidade, na fisioterapia a gente consegue reverter com tratamento. E a gente só consegue te informar isso se você passar por uma consulta. Quem vem por preço vem embora. Vai embora. Quem vem por valor fica. Enquanto você ficar pensando no preço do tratamento especializado, você vai continuar nesse ciclo vicioso de frustrações que nós descrevemos aqui. Quando você enxergar o valor de ter uma vida maior do que a dor, você não vai pensar mais em preço nenhum de tratamento. Beleza? Obrigado, Gi, obrigado, Kelme, obrigado a todos que passaram por essa live. O podcast que fiz o Insight vai ficar salvo aqui no feed, vai subir lá para o YouTube, no máximo até as 10 da noite. Então, se você achar que tem alguém que precisa entender um pouquinho sobre como tratar a hérnia de disco, baseado no que as pesquisas científicas mostram, você clica nesse aviãozinho no canto inferior direito aqui e encaminha para o máximo de pessoas que você conseguir, para a gente tentar diminuir a probabilidade dessa pessoa fazer uma cirurgia desnecessária, fazer um tratamento desnecessário, tá bom? Um grande abraço, até o consultório, estou indo para o consultório agora, e a gente vai gravar mais alguns vídeos lá e tem caixinha de pergunta nos stories, tá bom? Se tiver qualquer pergunta pra gente, é só mandar. Grande abraço, o movimento é vida. Olha, Flaviano Queiroz Cabeleireiro. Quando eu estiver em Salvador, irei fazer uma visita. Não precisa estar em Salvador, tá? 60% dos nossos atendimentos hoje são por teleconsulta. Nós não precisamos tocar em você para tratar você. Nosso tratamento é baseado em educação e movimento. Portanto, basta ter um lugar para sentar, um lugar para deitar e uma internet com conexão do celular. Você coloca o celular lá, a gente filma você e a gente começa a fazer a teleconsulta com você. Não precisa estar aqui não, tá? Um abraço, galera.